Dr. Hugh Lane fala assim: você tem que deixar com que a divindade atue na sua vida, pura e simplesmente. Então eu vou trazer aqui para vocês a questão do Evangelho, de algumas palavras de Jesus. Primeiro, Jesus falou assim: bata e a porta se abrirá. Oi pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo hoje é trazer as questões da nossa mente, de como funciona a nossa mente em ligação com o universo. Eu venho falando muito aqui sobre expansão da consciência, é algo que eu trouxe durante todo o tempo aqui do canal, que eu já estou com esse canal há muitos anos, embora meu canal ainda seja muito pequeno, mas ele já existe há muitos anos, há quase 9 anos. Eu sempre me preocupei em trazer isso, né, em trazer essas questões da expansão da consciência. E eu venho trazendo aqui nos últimos vídeos mais relacionados às questões vibracionais, aura, chakra, que é algo que eu comecei a me aprofundar mais recentemente. Mas o que eu venho, sabe, o que eu estava pensando, coisas que eu venho estudando, em tudo que a gente vê aqui, até aqui mesmo, né, em outros canais e tal, sobre essa questão de como funciona a nossa mente, né, principalmente em ligação com o universo. Então, por exemplo, o Ho'oponopono. Eu venho falando aqui que eu falo, né, insistentemente, faço mesmo, não obviamente o tempo inteiro, mas quando eu lembro eu faço, principalmente quando algum pensamento quer tomar conta da minha cabeça, algum pensamento de raiva, de mágoa, coisas desse tipo, ou mais depreciativo com relação a mim mesma, tal. Eu tento utilizar as palavras do Ho'oponopono para ter esse recurso da limpeza, né? Mas eu estive analisando algumas coisas relacionadas a essa função do Ho'oponopono. Eu estive vendo vários vídeos, né, com relação a Ho'oponopono, vídeos de entrevistas, né, do próprio Dr. Hugh Lane, e eu cheguei a muitas conclusões, né? Inclusive, minha formação como psicanalista me facilitou isso. E eu acho que não é nenhum mistério, né? Eu acho que várias pessoas também já entenderam isso. Por exemplo, as ferramentas que ele trouxe. Você pode ver que as ferramentas que ele trouxe depois da Morna Simeona, né? Enquanto ele estava junto da Morna Simeona, era a prática do Ho'oponopono puramente, pura e simples. Depois que ela se foi, que ele permaneceu divulgando a técnica, ele desenvolveu todas essas ferramentas. O que significam essas ferramentas? A princípio, gatilhos mentais. Por que isso? Como eu já disse aqui quando eu trouxe algumas. A água azul, a água de uma forma geral, a gota de orvalho, que também é uma espécie de água. Bom, enfim, essas coisas, elas transmitem a pureza. Então, quando você pensa naquilo, automaticamente você já imagina algo límpido, né? Como uma gota de orvalho. Você imagina algo puro, como a água azul, né? Pela cor azul. Eu fiz toda essa explicação no início de cada um desses. O lápis borracha, para ser sincera, eu vi no livro do Joe Vitale, como eu falei, mas eu não vi nenhum vídeo do Dr. Hugh Lane falando sobre lápis borracha. Mas qual é o sentido? Apagar. Como eu disse aqui, apagar, né? Então a borracha apaga. Então você usa nesse sentido. Mas o que são tudo isso? Gatilhos mentais. Os gatilhos para você intencionar aquilo que você quer. Quando você analisa dessa forma e ao mesmo tempo, vamos dizer, o Dr. Hugh Lane fala assim: você tem que deixar com que a divindade atue na sua vida, pura e simplesmente e tal, e coisa e tal. E eu vejo pessoas, inclusive, que querem ser muito fiéis à técnica, né, a Ho'oponopono original, e elas falam isso também, né? Elas vêm com aquela ideia de que, olha, você não pode pensar nada porque você não sabe nada, porque é só a divindade que sabe tudo da sua vida. Enfim, né? Vamos analisar então por esse ângulo. Então eu vou trazer aqui para vocês a questão do Evangelho,
de algumas palavras de Jesus. Primeiro, Jesus falou assim: bata e a porta se abrirá. Pede e lhe será dado. O que está dizendo ali? Que você tem que pedir ajuda, você tem que pedir aquilo que você quer, você tem que bater na porta para que a porta se abra. Então, vamos interpretar por esse viés de que a divindade, só a divindade, a gente não pode interferir em nada. Tudo bem, você bate na porta quando você usa com a intenção de limpar suas memórias. Você pede quando você diz as palavras com a intenção de limpar suas memórias. Ok. Mas existe uma outra frase em que Jesus também disse assim: em verdade vos digo, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim conseguirá fazer as obras que eu faço e até maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim conseguirá fazer as obras que eu faço e até maiores. Quais foram as obras de Jesus? Várias, né? Os milagres que a gente tem aqui, que a gente aprendeu como sendo milagres. Mas quando a gente entende toda a questão, o que Jesus fazia? Ele manipulava as forças da natureza, ele andava sobre as águas, ele controlava a tempestade. É muito fácil as pessoas mais ligadas à religião acreditarem que, nossa, não, é tudo milagre, ele fez tudo isso porque ele era quem ele era e tal. Mas o que ele diz ali? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e até maiores. O que ele fez? Transformou água em vinho. O que ele fez? Multiplicou pão e peixe. O que ele fez? Enfim, curou, né, doenças. Então, o que ele quer dizer? Aquele que crê em mim, dentro de tudo aquilo que ele trouxe o nosso poder pessoal. Ele trouxe a nossa identificação com o nosso Cristo interno, com o eu sou. A própria Morna Simeona trazia isso numa oração, que é: eu sou o eu venho do vazio à luz. Então, eu sou o eu. O que ela está dizendo ali? Né? Que o eu sou é Deus, né? Eu sou o eu. Então, nós estamos em Deus, Deus está em nós. Nós somos um com o Pai, com o Criador. E isso está também dentro dos evangelhos. Eu não sou uma expert em Bíblia, em evangelho, nada disso. Eu conheço algumas passagens só, e eu entendo por essa forma, sem fanatismo, porque eu não pratico nenhuma religião já há muitos anos que eu não pratico nenhuma religião. Mas eu creio na palavra de Jesus, eu acredito no que ele veio trazer aqui, que foi a nossa força, o nosso poder pessoal, ligado ao nosso entendimento. Então, quando você acredita que você é capaz. Então tem toda essa questão. Então, quando eu falo, por exemplo, não, eu vou deixar só que a divindade faça o que ela tem que fazer, porque eu não sei. Tudo bem, eu não sei, mas eu posso pedir aquilo que eu quero. Batei e a porta se abrirá, pedi e lhe será dado. Então eu peço, eu bato, eu peço falando as palavras, mas eu creio que eu posso fazer as obras de Jesus e até maiores. Então eu posso utilizar essa condição de pedir aquilo que eu quero. Só que eu não sei exatamente o que está me bloqueando, não é verdade? Eu não sei exatamente aquilo que está me bloqueando. Então eu vou pedir para limpar as minhas memórias com relação a determinada coisa. Aí entra uma parte já relacionada às questões da mecânica quântica e tudo mais, que fala para você não usar o negativo, porque o nosso cérebro não entende. Aí você pode usar o universo também, não entende o não. Então, se eu falar assim, limpe as minhas memórias que bloqueiam a minha prosperidade, a palavra-chave ali é o quê? Bloqueio. Então, eu estou usando o máximo do bloqueio. Então, o que eu vou dizer? Limpe as memórias para a minha prosperidade. Eu vou dizer em forma de decreto, porque a gente tem lá, quem acredita, quem acompanha o canal, já viu que eu falei muito também na Fraternidade Branca, e eles falam do eu sou. O eu sou
que é a figura de Deus dentro de nós. E a morna fala, eu sou o eu. Então, eu posso usar essa forma de decreto para dizer aquilo que eu quero. Eu sou, porque é o Cristo dentro de mim, é Deus dentro de mim, é a minha centelha divina. Eu sou decretando a limpeza de memórias para a minha prosperidade. É isso que eu entendo como a questão do Ho'oponopono, né? Da melhor forma de utilizar o Ho'oponopono. Então, muitas vezes a gente se sabota porque a gente acha que a gente não tem poder, porque a gente acha que a gente não pode fazer determinadas coisas, porque é só, tudo está assim, de uma forma em que a gente não tem acesso, e a gente se sabota por isso, né? Que a gente acha que a gente é muito inferior, muito pequeno, que a gente não acredita nas coisas. Então, tem uma frase também que é do Jung, que ele fala assim, eu sou o que eu resolvi me tornar. E essa é a parte, né, de fazer o seu mental acreditar que você é capaz sim, que você pode. Então você vai decretar. E o decretar não significa impor ordem, impor uma ordem para Deus, impor uma ordem para a divindade. É você dizer aquilo que você quer, é você bater na porta, é você pedir para que lhe seja dado, porque é tudo muito genérico, eu vou ficar só limpando, sem dizer aquilo que eu quero e continuo, por quê? Porque na nossa mente, na nossa consciência, poxa, eu sou tão pequena que eu nem sei aquilo que eu quero, então só Deus sabe. Eu sempre rebati essa condição aqui no canal, essa coisa de falar, Deus que quis, Deus que sabe, não é assim que a gente tem que viver, não foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio trazer o nosso poder pessoal, quando ele disse, aquele que crê em mim, em verdade vos digo, poderá fazer o que eu faço, as obras que eu faço, e maiores ainda. Então pensa em tudo que Jesus fez e pensa que ele disse que nós, acreditando nele, podemos fazer as mesmas coisas e até maiores. Então é isso, gente, a gente tem que decretar aquilo que a gente quer, a gente tem que acreditar no nosso poder pessoal, que foi o que Jesus falou, que foi a frase que Jung trouxe, eu sou o que eu resolvo me tornar. É isso, eu resolvo me tornar próspero, eu resolvo me tornar um ser humano eficiente, seja em que forma for, amorosa, caridosa, enfim, amada, próspera, e a prosperidade é um conjunto de obras, não é só o setor financeiro, né? Porque senão não adianta nada, você vai ser infeliz do mesmo jeito, cheio de dinheiro no bolso, né? Tem aquela pessoa que fala, eu prefiro ser infeliz em Paris, né? Mas não adianta, né? Você tem que ter prosperidade em todos os cantos, então o que você resolve ser é aquilo que você comanda para o seu mental e aquilo que você decreta, porque Deus não está lá sentadinho olhando para você, sabe, para cada um de nós e falando, nossa, não existe isso, gente. Deus é a energia. Então, quando Jesus manipulava as forças da natureza. Então, quando ele falou, a gente pode fazer o que ele faz e até maiores, se a gente acreditar nele, é isso que a gente tem que fazer. A gente não está mandando uma ordem para Deus, mandando uma ordem para Jesus, a gente está comandando as forças do universo. Então, não adianta ficar só, eu limpo. Então tá, quando eu tive eu tenho um pensamento de bosta ali, que eu acho que eu sou uma porcaria, aí eu vou limpar. Me perdoe. Aquilo que eu expliquei, me perdoe porque eu sempre achei que eu não era capaz. Né? Eu te amo, eu te liberto dessa prisão mental de achar que você é pequeno, de achar que eu era pequena. Então é isso, vocês entenderam? É isso que eu preciso falar para vocês. Então eu vou decretar, eu sou. Por que o eu sou? Porque
está lá na Palavra da Morna, está lá na Fraternidade Branca. Eu sou o eu sou, né? Decretando a limpeza das memórias para a minha prosperidade. Eu sou, decretando a limpeza das memórias para a minha saúde. Eu sou, decretando a limpeza de memórias para o meu bom relacionamento conjugal, interpessoal. E aí você põe o que você quiser, aquilo que você quiser, tá bom? Então é isso, independente do que for. É isso que eu precisava trazer para vocês, que já estava entalado aqui comigo bastante tempo. E é isso, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês entendem disso tudo, dessas palavras que eu trouxe aqui do Evangelho. E também, se vocês quiserem que eu traga a explicação, que foi uma técnica que eu criei redonda, assim, de fazer por explicações e tal. Mas, sabe, se for necessário, se não for necessário, vai só falando. Vai só falando. E é isso, tá bom? Então eu vou trazer vídeos mais vezes assim. Olha, gente, é assim, provavelmente os vídeos do canal serão segunda e quinta, mas na hora que eu sentir vontade de trazer algo, eu vou trazer. Pode ser na terça, na quarta, na sexta, eu vou trazer. Mas então é isso. Se vocês gostam, então se atentem aqui para acionar o sininho para receber as notificações. Fica atento aqui ao canal. E se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, tá bom? É isso, gente. Vamos ajudar aqui a gente a crescer também, porque é isso que eu quero. Beijo a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Tchau!